Abra comigo em Mateus, capítulo 25, versículo 10. Todo mundo achou? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Repete comigo, fechou-se a porta. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra, Senhor, pelas vidas que estão aqui, pelas que estão nos acompanhando pela televisão, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, meu Pai. Tu sabes o quanto nós necessitamos que o Senhor, que o teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas, Pai. A nossa alma tem sede de ti, Senhor. Nossa alma tem necessidade, meu Pai, de ser alimentado pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus. Fala conosco nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor, para ministrar em cada coração aqui, Pai, no nome de Jesus. Amém. A parábola das 10 virgens fala de 10 noivas, 10 virgens, que foram para o encontro do noivo, foram esperar o noivo. 5 eram prudentes e levaram azeite de reserva. E 5 eram nécias e não levaram. E aí a lâmpada de 5 se apagou, né? Ela falou, empresta a tua. E as outras 5 falaram assim, se a gente emprestar a nossa, não vamos ficar sem também. Vai comprar, né? E nisso que elas foram comprar, o noivo chegou e as 5 prudentes entraram para as bodas e as 5 nécias ficaram para fora. Essa parábola ela tem a ver com a volta de Jesus, o encontro de Jesus, que um tanto de pessoas é prudente e tem unção. O óleo simboliza unção. O óleo simboliza a graça de Deus. O óleo simboliza a presença do Espírito Santo. E 5 eram nécias. Apesar de serem noivas, de amarem a Jesus, amarem o noivo, não eram prudentes, né? Eram nécias e não tinha óleo, né? E aí acabou o óleo delas, elas foram comprar bem na hora que não podia, né? E quando o noivo chegou, elas não entraram para as bodas do Cordeiro, que é, Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja e nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? E o que eu quero falar nesta manhã não tem nada a ver com isso. Só estou dando uma geral aí para vocês entenderem a parábola. A porta vai fechar. Um dia, essa porta vai fechar. E eu tenho certeza que todos vocês vão estar lá dentro. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai estar dentro. Você vai estar lá. E, geralmente, quando se lê essa parábola, e fala da parábola, desce o pau naqueles que, né? Você não vai entrar, você vai ficar de fora, você que não busca Deus não, que você vai ver, né? Mas a questão não é esta. Eu tenho certeza que você vai entrar e você vai estar com Jesus nas bodas do Cordeiro. A questão, queridos, é o que nós estamos fazendo com a nossa vida até o dia que a porta se fechar. Você tem uma vida só. A Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então você vive uma vida só, morre uma vez só, e tem o juízo final, que é o juízo de Deus, que é a volta de Jesus. Aí é um monte de explicação que não dá para explicar agora, mas é uma vida só, uma morte só, e depois você vai se encontrar com Deus. Não existem várias vidas.
Não existem várias chances, como muitos querem ensinar, né? Não existe, existe uma vida só. E eu te pergunto nesta manhã, o que você tem feito com esta vida? Um dia a porta vai se fechar e você vai estar lá dentro, mas até isto acontecer, até Jesus voltar, até as portas se fecharem e você estiver lá dentro, em nome de Jesus, como tem sido a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Nós sabemos que o que nós vivemos hoje não é o plano original de Deus. No plano original de Deus não tinha morte. No plano original de Deus não tinha dor. No plano original de Deus não tinha envelhecimento. No plano original de Deus nem mato tinha na terra, que a Bíblia fala que em decorrência do pecado do homem nasceu abrolho na terra. Olha, uma terra que não tinha nem mato. No plano original de Deus não tinha furacão, não tinha tufão, não tinha terremoto, não tinha seca. No plano original de Deus, era uma terra diferente, um homem diferente, com uma vida diferente. E ele fala assim, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Então o homem tinha um domínio que não tem mais. E a ciência já provou que nós usamos 10% da nossa capacidade cerebral. É mais ou menos isso. E você imagina, então, se a gente tivesse a capacidade de usar os 100%. Né? Jesus, por exemplo, que era o Filho de Deus, ele anda sobre as águas, ele para a tempestade, ele ressuscita o morto. Ele tinha um poder sobrenatural. Ele tinha um domínio espiritual que eu creio que nós, antes do pecado, também tínhamos. Dominai, né? Sobre as aves do céu, sobre os peixes, dominai sobre a natureza. Né? Deus tinha nos feito para dominar, não para ser dominado como nós somos hoje. Né? Mas a Bíblia fala que o homem escolheu se afastar de Deus. O problema do homem não foi o sexo. Sexo não é o pecado, nem a maçã. Né? Não tinha esse negócio de maçã, né? O problema do homem foi escolher andar sem Deus. Né? Por isso que Deus deu uma opção. A gente só tem escolha quando tem duas opções, concorda comigo? Você não tem escolha se tiver uma opção só. Então, quando Deus coloca uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e fala, dessa você não come, ele está dando uma opção. Obedecer ou não obedecer. Né? Porque senão o Éden tinha virado uma gaiola de ouro. Ah, eu estou aqui, por que você está aí? Não tem opção, não tem escolha. Eu estou aqui porque eu estou aqui. Né? Mas quando quando Deus coloca a opção da desobediência, é porque aí o homem tem liberdade. A liberdade de obedecer ou de não obedecer. A liberdade de estar com ele ou de não estar com ele. E aí a Bíblia fala que o homem escolhe não obedecer. A Bíblia fala que o homem escolhe Adão, Eva, porque Eva conversa com a serpente, resolve comer, desobedecer, dá para Adão que está do lado, e o Tchongo, em vez de cuidar da esposa, né, e falar, mulher, para de falar com um bicho estranho. Né? Qual que era a obrigação de Adão numa hora dessa? Porque ela fala que ela comeu, deu para ele. Quer dizer, o camarada estava do lado, né? Então, em vez dele exercer a função dele de chefe do lar, né? E falar, mulher, vem para cá, para de conversar com um bicho estranho. Quem está mandando você conversar com esse ser estranho? Vem para cá, fica aqui comigo. Né? Nada disso. Não. Ele fica quieto. Não exerce o sacerdócio, não exerce a autoridade que ele tinha que exercer. A mulher fica à vontade, conversa com quem não devia, come o que não podia e dá para o marido que não tomou conta do seu lar, e as consequências nós sofremos até hoje. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflição.
Daí para frente, queridos, nós vivemos num mundo de sofrimento. Por mais que você tenha uma boa vida, sempre tem alguma angústia, alguma dificuldade, é ou não é? E a gente nasce, leva um tapa na bunda assim que nasce, não é assim? E, na verdade, a gente passa a vida levando tapa, não é? A vida vai te bater a vida toda, você vai levar tapa. É tapa daqui, é tapa dali, é situação daqui, é situação dali, né? Você resolve um problema, surge outro, né? Você resolve uma situação, surge outra, não é verdade? A gente tem uma angústia interior, a gente passa problema com enfermidade, e quanto mais velho a gente fica, pior vai ficando, né? A coluna dói, a perna dói, né? Não é, irmã? O pé dói, não é verdade? É assim a vida, né? A gente vai envelhecendo até morrer, né? E da morte a gente não vai escapar, né? A não ser que Jesus volte agora, mas se não, nós vamos, né? E nós passamos então uma vida de lutas, né? E tem gente que tem uma vida pior ainda, que sofre muito mais, que de repente, dependendo do que ele planta, a colheita vai ser terrível. Fala para o irmão que está do lado, cuidado com o que você planta. Porque Deus, em Gênesis, colocou um princípio, o princípio da multiplicação. Tudo na vida tem semente, tudo se multiplica. Se você joga semente, aquela semente vai se multiplicar num monte de plantas. Não é verdade? Tudo tem semente. Então, tudo se multiplica. Nós vivemos no princípio da colheita. Tudo que você planta, você colhe. Plantou problema, vai colher confusão. Mas se você plantar bênção, vai colher bênção. Amém? Mas nós vivemos uma vida difícil. E a vida não é brincadeira, né? E a gente vai sofrendo, e muitas vezes você sofre injustiça, muitas vezes você sofre rejeição, muitas vezes você passou a vida com pessoas te discriminando, ou pessoas te diminuindo. Talvez você trabalhou demais a vida toda e não conseguiu conquistar aquilo que você queria. Talvez você passou a vida com pessoas te rejeitando ou te menosprezando, né? É assim a vida, né? Talvez você passou a vida sofrendo e tem passado, né? Porque a vida não passou, situações, e se você não passa, o outro passa, e todos nós, de alguma maneira, passamos por situações difíceis. Todos nós, de alguma maneira, sofremos algum tipo de aflição. Todos nós, de alguma maneira, sofremos algum tipo de luta. Todos nós, de alguma maneira, em algum momento da vida, nós vamos atravessar o vale da sombra e da morte. Em alguns outros momentos, nós vamos atravessar desertos. E muitas vezes, a gente atravessa um deserto sozinho e parece que ninguém está enxergando o que nós estamos enfrentando. Não é engraçado? Tem horas que você passa por algumas coisas e ninguém percebe, ninguém vê, ninguém enxerga. Você está no meio de uma multidão e ninguém está enxergando o que você está passando, ninguém está assim, nem se importando com aquilo. A gente fala assim, meu Deus, será que as pessoas não veem o que eu estou passando, a luta que eu estou enfrentando? E muitas vezes a gente nem percebe, as pessoas não percebem aquilo e você passa sozinho. Deserto é isso. Deserto é muitas vezes você atravessar uma situação cheia de gente, mas parece que você está sozinho. Você atravessa uma situação, parece que tudo é vazio, tudo é seco. Quem já atravessou um deserto assim? E você vai atravessando situações na vida e tudo é vazio, tudo é seco, e aquela luta. Olha, Elias, que era um homem profeta, cheio de poder, cheio de autoridade, num dado momento da vida dele, ele vai para o deserto e pede a morte. E quer morrer. E ele deita e dorme, e dá um sono nele, que ele não consegue nem acordar. Quem aqui já passou por isso na vida, dá vontade de dormir e não acordar, dá vontade de deitar e não acordar, né? Dá vontade de ficar ali, né? Porque é assim, né? Esta é a vida e são as consequências das nossas escolhas. A humanidade escolheu este caminho. A humanidade escolheu viver sem Deus. Se você olhar o mundo escolheu, nós somos uma exceção à regra. Amém? Nós somos uma exceção à regra.
O mundo escolheu andar sem Deus. Nunca houve na história da humanidade um dia sem guerra. É ódio, é briga, é competição. As pessoas, elas disputam tudo, brigam por tudo, não é verdade? Elas fazem guerra. Eu gosto de futebol, mas eu acho a coisa mais idiota do mundo uma torcida brigar com outra torcida e gente morrer por causa de um time de futebol. Existe isso. Existe coisa mais idiota do que se brigar por causa de um time de futebol, né? Mas esse é o ser humano. E esta é a realidade da terra e das pessoas. Quem aqui já assistiu um filme que já passou há muitos anos, O Resgate do Soldado Ryan? Ryan. Como que é? É o que eu estou falando. Brian. Ué, para mim era Ryan. Hein? E Johan? Aquele filme, ele é muito interessante. É de 1998. E é o Tom Hanks que faz, né? Uma mulher tinha 4 filhos. E essa mulher, ela recebe no mesmo dia o telegrama da morte de 3 filhos. 3 filhos morreram. E ela recebe o telegrama dos 3 no mesmo dia. E o alto comando do exército americano, isso na Segunda Guerra Mundial, o alto comando do exército americano resolve trazer de volta o filho caçula que ainda estava vivo, o Brian. Era Brian, agora é Ryan. Tá bom. Tá bom, vocês entenderam. E resolvem trazer de volta o rapaz, que era um paraquedista, e estava lá na Normandia, lutando contra os alemães. E eles, então, mandam o capitão, que é o Tom Hanks, com mais 7 soldados, resgatar um soldado. E os 8, eles vão assim, se questionando, né? Gente, não tem sentido colocar em risco Ryan. É o que eu falei. Eu falei Ryan. E aí eles falam assim, não tem sentido. Eles vão discutindo isso, né? E vão resgatar o Ryan. E, gente, mas botar em risco a vida de 8 pessoas para resgatar uma, né? E eles também vão falando da vida deles, e o sonho do capitão era voltar para a esposa, que estava esperando, né? E tinha um outro rapaz que ele começa a lhe questionar que ele não gastou tempo suficiente com a mãe dele. Ele não conversou o tempo suficiente que ele queria com a mãe. E que quando ele voltasse, ele ia gastar mais tempo com a mãe. E no caminho ele leva um tiro. E morre. Ele morre chamando pela mãe. E fica uma coisa assim, ele fala, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Né? E aí morre mais um. E eles, então, em 6, conseguem encontrar o rapaz. Quando eles encontram o rapaz também não entende aquilo. Gente, eu não vou. Por que isso? É injusto. Eu deixar o meu pelotão aqui na guerra e ir embora. Não é justo. Não é justo com os outros soldados. Eles ficam ali naquela discussão e o capitão fala, mas mandaram te buscar. Né? Nós também não estamos entendendo esse negócio, mas mandaram te buscar. E o próprio rapaz acha injusto. Ele falou, como colocar a vida de 8 pessoas para resgatar a minha? Eu não sou melhor do que ninguém. Né? E nisso eles são contra-atacados pelos alemães. Nessa situação toda,
Nesse conflito todo, eles são contra-atacados pelos alemães e o capitão é baleado. E aí ele está ali, baleado, sentado, e o rapaz na frente dele, e ele vira para o rapaz, morrendo já, e fala assim: faça por merecer. Faça valer a pena. E morre. E o filme termina com esse rapaz já velhinho, na frente do túmulo desse capitão. Ele diz assim: todos os dias eu pensei no que você me disse e procurei fazer por merecer. Todos os dias. Fazer por merecer a vida daqueles que morreram para resgatá-lo. Esse mundo é terrível. Esse mundo é injusto. Mas um dia, Jesus olhou para a situação do homem e não virou as costas. Ele desceu lá da glória. O Verbo se fez carne. Ele deixou a glória. Ele se fez homem. Ele nasceu de uma mulher como eu e você, viveu como bebê, como criança, como jovem. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. Então, tudo que você enfrentou, Jesus enfrentou. Existe uma teologia que diz que Jesus não sentiu nada, que Jesus ele era Deus, então ele não sentiu nada. Não é verdade. Ele deixou a glória dele no céu, se fez carne. E tudo que você possa imaginar, tudo que você passou, tudo que você possa imaginar que você vai passar, ele passou. Ele enfrentou. E enfrentou mais, porque ele foi traído, ele foi preso, ele foi escarnecido, ele foi espancado e ele foi crucificado por você, para resgatar o projeto original do pai dele, que é uma terra diferente. Por isso que Apocalipse termina assim: olha, vi um novo céu e uma nova terra, e já não tem mais dor e não tem mais morte, porque Jesus veio para te resgatar. Jesus deu a vida dele para te dar uma outra vida. Ele morreu para te dar a possibilidade, o direito de ter uma outra vida e a vida eterna. Jesus morreu, ele veio aqui na terra e viveu e morreu numa cruz para você poder entrar nas bodas do Cordeiro antes que as portas se fechem e participar das bodas do Cordeiro. Se não fosse ele, você não teria esse privilégio. Se nós hoje temos Jesus e nós temos alguém que nos salvou e que mudou a nossa vida, foi Jesus, porque ele deixou a glória e veio morrer por você. Deu a vida dele por você aqui nessa terra. E você sabe o que eu vim falar para você nesta manhã? Faça valer a pena o sacrifício que ele fez por você numa cruz. Faça todos os dias por merecer o que ele fez por você numa cruz. A gente gasta tempo com tanta coisa que não vale nada. A gente gasta tempo brigando com pessoas, ficando de mal de pessoas. A gente gasta tempo com tanta coisa que não vale nada, não vale a pena. Gaste mais tempo abraçando as pessoas que você ama. Gaste tempo dizendo eu te amo. Gaste mais tempo com as pessoas que fazem parte da sua família. Gaste mais tempo com as pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê, queridos? Aquele carro que você gastou uma Bíblia 55 mil prestação, vai ficar. Aquela casa que você passou 30 anos pagando, vai ficar. Sabe quem que vai com você? As pessoas que você ama e que tem Jesus. O resto vai ficar tudo. Não estou falando para você não ter, tenha o melhor carro, tenha a melhor casa,
faça o melhor. Mas saiba de uma coisa, isso tudo vai ficar. Quem vai com você nas bodas do Cordeiro são as pessoas que você resgatou para Jesus. Por isso que Jesus falou que quando os anjos, o Senhor voltar com os anjos, vai colocar à direita, não são os bispos, os pastores, os obreiros, os ministros de louvor, os cantores. Por isso que ele falou que ele vai colocar à direita do Pai aqueles que vestiram o nu, que alimentaram o faminto, que visitaram o doente, que visitaram o preso. Aquele que se importou com as vidas. Sabe por quê? O que importa nessa vida são as vidas que você resgatou para Jesus. O que importa nessa vida são as pessoas que você amou e testemunhou do amor de Jesus para elas. O que você vai levar dessa vida são as pessoas que você se relacionou com elas e amou elas, sabe? Antes que a porta se feche, faça o melhor com a sua vida. Faça a sua vida fazer diferença nesta terra. Antes que a porta se feche, em nome de Jesus, quando a porta fechar, você vai estar lá dentro. Mas enquanto essa porta não fechar, aproveita todos os momentos da sua vida para fazer diferença na vida das pessoas, para fazer diferença na sua família, para fazer diferença no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Faça diferença na vida das pessoas. Seja alguém que seja luz nas trevas. Foi para isso que Jesus te chamou, para que você seja luz no meio das trevas. Seja sal no meio do mundo que não tem sabor nenhum. Seja referencial e que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus em você e falar: eu quero ser igual àquela pessoa, porque essa pessoa é diferente. Um dia a porta vai fechar e você vai estar lá. Mas enquanto isso não acontecer, faça por merecer todos os dias o que Jesus fez na sua vida. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Eu, quando tinha 20 anos de idade, eu estudava no Moura Lacerda, e eu já contei isso aqui, tinha um rapaz que sentava aqui do meu lado. Ele era meio diferente, meio esquisito, assim, né? E aqui sentavam umas moças, né? Eu sentava assim meio no fundo da classe. Todos os dias eu sentava e conversava com ele, chamava Maurício. Eu conversava com ele, dava atenção. Mas um dia, eu cheguei, cumprimentei ele e voltei e comecei a conversar com as meninas. Não sei se elas me chamaram, eu comecei a conversar com elas. De repente, ele começou a me cuspir tudo. Eu olhei assim, a classe inteira olhou, o professor parou e ele me cuspindo. Eu olhei aquilo, e aí ele falou umas coisas que eu não entendi. Eu falei: eu te fiz alguma coisa? Aí o pessoal da classe falou: você vai pegar ele lá fora, né? Você vai dar um pau nele lá fora, né? Eu falei: não, eu vou levar ele para a minha igreja. E eu falei para ele: olha, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa, eu não sei o que eu te fiz. A gente, quando tem 20 anos de idade, o orgulho, no meio de uma sala de aula, né? E eu peguei, me aproximei dele novamente, conquistei a confiança dele novamente, fui na casa dele. Queridos, ele era o melhor da casa. Eu nunca vi uma casa tão opressa na minha vida. O irmão dele ficava que nem um bicho no quintal, agachado. Casa opressa. Situação difícil. E levei ele para a igreja. Levei ele na igreja. Passou 15 anos. Eu entro numa pastelaria. Uma mulher vira para mim e fala assim: oi! Agora eu sou batista. Eu falei: ah, que legal, que bom. Ela falou assim: hoje eu entendo. Aí eu fiquei olhando para ela, né? Eu falei: ah, bom, né? Ela falou assim: eu sou a Cristina. Não esqueci mais o nome dela também.
eu sou a Cristina, lá do Lacerda, que sentava do seu lado. É a moça que eu parei para conversar com ela. Aí ela falou assim para mim. Na época, eu não entendia. Eu falava assim, nossa, rapaz aí, até que ele é simpático, mas só fala de Jesus. Né? E na época ela não... esse cara só fica falando de Jesus, né? Hoje eu entendo, e eu fui para a igreja. E eu estou na igreja, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Começou a dar o testemunho dela e falar um monte de coisas que ela fez e que Deus transformou a vida dela. Né? E aí eu lembrei do rapaz que estava do meu lado. E se eu tivesse dado um soco na cara dele, né, eu teria matado a fé daquela moça. Né? Então, a vida nos coloca em situações, sabe, que muitas vezes você não entende. Mas saiba de uma coisa: toda situação que Deus permitir que você entre, é para você fazer a diferença. Toda situação que Deus permitir na sua vida, é para você fazer a diferença, para Deus mudar a sua vida. Uma das pessoas que me inspirou no começo da minha conversão foi a irmã Antonieta, uma missionária, e ela esteve aqui em Brodowski, Batatais. Quando eu era novinho, e ela vinha para cá, ela já era uma mulher de idade, ela devia ter naquela época uns 60 e tantos anos. E essa mulher, olha que coisa interessante. Ela tinha pavor de trovão. E era uma coisa engraçada, porque ela chegava na minha casa e começava a trovejar. E mesmo depois de toda a unção que ela tinha, ela continuava com essa fraqueza. Ela morria de medo de trovão. E essa mulher casou com um presbiteriano. E na cabeceira da cama do cara, só que o cara não era crente nem com reza brava, viu, irmãos? O cara era só presbiteriano mesmo. E tinha uma Bíblia. E ela pegou, um dia muito curiosa, abriu a Bíblia. E estava escrito assim: deixe que os mortos enterrem os mortos, e você me segue. Ela falou: que coisa mais besta. Que coisa idiota. Fechou a Bíblia e começou a pedir perdão para Deus porque tinha aberto a Bíblia. Aí vem no centro de Ribeirão Preto visitar as cunhadas. E as cunhadas presbiterianas, essas firmes. Falou: nós vamos na igreja. Nós vamos tudo para a igreja. E estava tempo de chuva. Ela falou: eu não vou ficar aqui em casa sozinha. Falou: você fica na Praça 15. Você fica lá na Praça 15 enquanto a gente vai no culto. Ela falou: tá bom. Ficou na Praça 15. E, irmão, deu um trovão. A hora que deu um trovão, ela olhou, a única porta aberta era da igreja. Domingo à noite, tudo fechado. Ela correu para dentro da igreja. Quando ela correu para dentro da igreja, o pastor abriu a Bíblia e leu: deixe que os mortos enterrem os mortos, você me segue. Ela falou: é o que eu li em casa. Aí parou para prestar atenção, aceitou Jesus e se converteu. Aí o marido dela era muito ruim para ela, muito ruim. Batia nela, batia nos filhos. Ela morava num apartamento. Ela falou: ela não entendia de nada ainda. Ela só tinha aceitado Jesus. Ela achou: aceitou Jesus, estou salvo, tá bom. O que ela fez? Fechou todo o apartamento, deu calmante para os filhos, tomou calmante, abriu todas as bocas de gás e falou assim: já estou com Jesus mesmo, vou para o céu. E dormiu todo mundo. Falou: queria matar ela e os filhos. Depois de horas, ela acordou, não tinha um cheiro de gás. Ela chegou no botijão, lá no fogão, as bocas todas abertas e não tinha saído uma gota de gás. O gás lá, e Deus não deixou. Ela ficou chocada com aquilo, porque ela era nova convertida, nunca tinha visto um milagre, nada. Ela foi orar. E Deus falou assim para ela: me serve.
Vem me servir, eu tenho um chamado para a sua vida. Ela tinha 4 filhos. O marido não ajudava em casa, ela sustentava a casa fazendo tricô. Aí ela falou assim: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para te dar. E Deus falou para ela assim: me dá o seu nada, que eu te dou o meu tudo. E aquela mulher então começou a servir o Senhor. E aquela mulher rodou este Brasil, pregando a palavra de Deus. E fazendo um tricô para sustentar 4 filhos. Evangelizou. E Deus usava ela com milagres. E uma mulher que não era nada, fez a diferença na vida de muita gente, fez na minha também. Deus te chamou para fazer a diferença. Jesus morreu na cruz por você. Ele não morreu para fazer graça. Não era um teatro. Ele deixou a glória. Você não merece, eu não mereço, a gente nunca mereceu isso. Mas Ele te ama tanto, Deus ama tanto o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te amou tanto que morreu por você, para te resgatar. Por um dia você está sentado nas bodas do Cordeiro. E a palavra que eu tenho para você nesta noite, nesta manhã: faça por merecer o que Ele fez por você na cruz. Vamos ficar em pé, queridos. Feche teus olhos.